Olá, alunos! Resolvi gravar mais um vídeo porque o conteúdo de história do segundo ano é bastante teórico ainda. Não seria legal eu simplesmente mandar o material digitalizado para vocês sem uma explicação mais expositiva, de modo que vocês pudessem compreender um pouquinho melhor essa matéria. Novamente, uma matéria bastante teórica, com datas, com nomes, apesar de que a gente não vai se deter muito nisso, a gente vai se deter mais necessariamente nos fatos, diante dos fatos. Tá? Estudamos até há pouco a questão da chegada dos portugueses, invasão dos holandeses, exploração do pau-brasil, exploração do açúcar, enfim. E vamos agora analisar um pouquinho a questão da ocupação territorial do Brasil, especialmente, evidentemente, por parte dos portugueses, e, em outras palavras, a marcha do povoamento, a interiorização do povoamento do nosso país. Vocês vão notar que, por uma questão de lógica, a ocupação territorial vai começar pelo litoral. Evidentemente, numa época em que existia o único meio de transporte para se chegar da Europa à América eram os barcos, evidentemente a ocupação vai se dar inicialmente pelo litoral, as grandes cidades litorâneas, Salvador, Rio de Janeiro, São Vicente, Santos, Nossa Senhora do Desterro, que depois vai se tornar Florianópolis, Laguna, entre outras. Tá? Então, além disso, do povoamento do litoral, nós vamos ter uma interiorização do povoamento com expedições, tá? Explorações militares, bandeirantes, jesuítas e também a criação de gado. A exploração por parte dos militares, a coroa portuguesa enviava militares para desbravar a região. Tá? E também os mesmos militares que expulsavam os estrangeiros que tentavam se apossar do nosso país, como vocês já viram na outra matéria, tivemos invasões holandesas. Os bandeirantes, eu gostaria de explanar melhor esse tema em sala de aula, porque ele é um tema bastante amplo, bastante extenso, mas os bandeirantes eram vistos, especialmente pelos paulistas, até hoje são vistos pelos paulistas, como heróis, como desbravadores, como pessoas que iam em busca do desconhecido. Por nós gaúchos, os bandeirantes são vistos como assassinos de padres e escravizadores de indígenas, porque foram exatamente os bandeirantes que atacaram os povoados missioneiros aqui no sul, que mataram os padres e que escravizaram muitos indígenas. Mas vamos falar do contexto geral do Brasil. Os bandeirantes, então, iam em busca do desconhecido, desbravavam novas regiões. Falei dos jesuítas, foi muito mais por parte da coroa espanhola do que necessariamente a coroa portuguesa, que nós vamos ter aqui no sul do Brasil ocupação jesuítica. Com certeza, muitos de vocês já visitaram os Sete Povos das Missões, as ruínas dos Sete Povos. Eu já visitei, quem não visitou, recomendo que vá conhecer a região, vá conhecer as ruínas. É um local muito bonito e com um conteúdo histórico riquíssimo. Tá? Enfim, esses jesuítas, eles vão catequizar os índios, os indígenas, melhor dizendo. São esses jesuítas que vão formar vilas, povoados, que vão ser as chamadas reduções jesuíticas, povos missioneiros, como queiram, várias denominações. Mas, em resumo, eram pequenas cidades, pequenas vilas, onde se reuniam, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 4 a 7 mil indígenas no máximo. Eles não gostavam de desenvolver reduções com um número muito grande de pessoas, até por uma questão cultural. Os indígenas tinham aquela questão da tribo, que todo mundo se conhecia, que eram grupos menores, então até por uma questão cultural não se criavam cidades tão grandes. E claro, nós vamos ter a criação de gado, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros pontos do Brasil também, que vai fazer com que haja uma interiorização. O pessoal aí que gosta de pecuária, que gosta de cavalo, que gosta de gado, sabe que a umidade não é propícia para a criação desse tipo de animais. Tanto é aí que a gauchada, o pessoal que gosta de CTG, que gosta da parte campeira, sabe aquela história da broca no casco, que se o animal fica muito tempo com o casco, com a pata, em áreas alagadiças, úmidas, dá
é como se apodrecesse o casco do animal, né, dá uma inflamação nas patas do animal. Então, por uma questão de lógica, o litoral, o pessoal aí que gosta de praia sabe, né, a maresia, a questão daquele vento úmido, frio, que sopra em direção do mar, em direção ao continente. Isso traz muita umidade. A gente sabe que o litoral tem regiões alagadiças, pantaneiras, pantanosas, melhor dizendo, e isso não é propício para a criação de gado. Então o que aconteceu? Os criadores de gado foram automaticamente afastando-se do litoral e vindo mais para o interior do país. E então a criação de gado acabou favorecendo a interiorização da ocupação do território brasileiro. Tá? Nós vamos ter ainda expedições militares, tá? Como a gente já falou antes, que eram pessoas contratadas pela coroa portuguesa, eram os mesmos militares que expulsavam os invasores, que defendiam a costa brasileira, que também adentravam continente adentro em busca de novas terras, de desbravar locais não conhecidos e, claro, sempre com a intenção de encontrar riquezas. Tá? Nós vamos ter ainda, sobre os bandeirantes, 3 tipos de bandeirantismo. O de apresamento, como o próprio nome está dizendo, o apresamento era dedicado a capturar indígenas e torná-los escravos. Tá? Sertanismo de contrato eram pessoas, como o próprio nome diz, pessoas contratadas pela coroa para a captura de indígenas e escravos negros fugitivos e também para gerar lucro, encontrar novas terras, novas riquezas para a coroa portuguesa. Então eram bandeirantes contratados, financiados. E as bandeiras de prospecção, essas eram especificamente para buscar metais preciosos, ouro, prata, diamante. Tanto é que nós temos no Brasil um estado chamado Minas Gerais, justamente porque bandeirantes encontraram em Minas diversos tipos de metais preciosos, principalmente ouro, diamante, um pouquinho de prata. Nós vamos ter minas de ouro também em Goiás, no Mato Grosso, outros pontos do Brasil, mas especialmente na região de Minas Gerais. Quanto à prata, já se conhecia por causa dos espanhóis que a região da atual Argentina, Argentum em latim significa prata. Por isso que nós temos o Rio de la Plata na região de Buenos Aires. O pessoal aí que gosta de futebol, o River Plate, tá? O time do River Plate, Rio da Prata em inglês. Então, se sabia da existência de metais preciosos na América, então essas chamadas bandeiras de prospecção buscavam metais preciosos, ouro, prata, diamante, e a gente sabe que os portugueses não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, então aonde eles podiam entrar e onde eles podiam encontrar metais preciosos, com certeza eles buscavam essas riquezas. Tá? E claro que isso vai favorecer o desenvolvimento econômico, comercial, surgimento de vilas, o povoamento, a interiorização da população no território brasileiro e esperamos que no futuro próximo a gente possa se reencontrar em sala de aula e a gente vai poder explorar um pouco mais essa matéria. Eu quero trabalhar com vocês utilizando mapas, utilizando imagens dos povoados missioneiros, das ruínas de São Miguel, enfim, eu quero utilizar outros recursos com vocês que não seja apenas o livro didático e esse vídeo, mas diante do cenário que nós estamos vivendo atualmente é o recurso que eu tenho nesse momento. Mandar o material digitalizado para vocês, gravar esse vídeo. Até pensei em buscar um vídeo no YouTube, mas depois mudei de ideia, preferi gravar e passar para vocês aquilo que realmente está na nossa listagem ali de conteúdos do nosso componente curricular de História do segundo ano. Esperamos que no futuro próximo a gente possa se reencontrar em sala de aula, aprofundar mais esse conteúdo, provavelmente somente em junho. Tomara Deus que ainda segunda quinzena, talvez lá pelo dia 20 de maio, a gente possa estar retornando à sala de aula e daí também vamos explorar a parte dos jesuítas, a ocupação do nosso território, fazendo sempre aquele vínculo da nossa história local. Quando a gente fala de indígenas, quando a gente fala de jesuítas, de missões, Vacaria já tinha indígenas, evidentemente, quando da chegada dos portugueses, e
os primeiros habitantes não indígenas na nossa região vão ser justamente padres oriundos do povoado de São Luís das Missões, que tinha sido, enfim, dizimado em função da Guerra Guaranítica, justamente por essa questão de territórios, essa disputa territorial entre Portugal e Espanha, para ver de quem que era aquela região. Mas isso já é uma outra história que a gente vai ver mais adiante. Esperamos, como eu disse, nos encontrar brevemente. Um abraço a todos. Qualquer coisa, chama no WhatsApp lá que a gente vai tirando as dúvidas.